Senhor presidente, Mozarino Cavalcante, caro líder Zé Pimentel, nosso líder no Congresso, queria cumprimentar Vossa Excelência, porque todos achavam que o mundo ia cair quando voltássemos a apreciar vetos, e eu sei do trabalho de Vossa Excelência, junto com a ministra Ideli, com outros líderes da Casa, e o Congresso apenas ganhou agora a conclusão do processo legislativo, temos apreciado vetos, temos tido vitórias importantes para o país, não é só para o governo, e eu sei que aí surgiu um trabalho silencioso de Vossa Excelência na liderança do governo no Congresso. Poucos valorizam isso, mas quem trabalha aqui sabe da dificuldade que é pautar uma matéria, apreciar uma matéria e ter a maioria na matéria. E quem tem, de alguma maneira, já que a Câmara é mais complexa, quem tem, de alguma maneira, dado esse equilíbrio é a bancada também do Senado, já que tem que ter um quórum qualificado ou um percentual de votos, ou um número de votos adequado, quando aprecia-se veto ou quando se delibera no Congresso Nacional. Então, parabéns. Eu tinha... Agora eu vou aqui imitar um pouco o querido senador Cristóvão. Eu vou deixar para fazer uma fala sobre a Conferência de Trabalho Infantil na semana que vem. Ela se encerrou ontem, mas a situação segue tão grave, senador Cristóvão, que eu não vou fazer hoje porque saiu uma entrevista minha no Valor Econômico de hoje e eu preciso fazer alguns comentários sobre essa minha entrevista, uma entrevista dada à competente jornalista André Joubert. Ontem conversou comigo aqui na vice-presidência do Senado e eu preciso fazer referência tendo em vista que nós entramos no calendário eleitoral, a minha fala é sobre política, sobre relação, sobre esse novo cenário político de Marina, junto com o Eduardo Campos, ou seja, a Rede, que ainda não é um partido de fato, não é de direito, mas já é de fato, junto com o PSB, ambos ex-aliados nossos, e que agora se colocam como uma alternativa na disputa presidencial. Mas eu queria dizer que ontem eu participei com o presidente Lula, ele fez uma fala brilhante na conferência, a terceira Conferência Global sobre Trabalho Infantil, organizada pela OMT, estava lá o ministro do Trabalho, que tem procurado colaborar e, inclusive, tem lideranças do PDT à frente, do Ministério, o Manuel Dias estava lá, o ministro, estava a ministra Tereza Campelo, e o Brasil conseguiu, inclusive, trazer a terceira conferência para cá, por conta de ter se transformado, graças à ação do governo do PT, do governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, que abriu a conferência. O presidente Lula fez a fala ontem, no último dia. O Brasil conseguiu um recuo de 67%, 67% a redução do número de crianças de 5 a 14 anos que trabalham. No mundo afora, a média foi de 36% a redução. Mas são números alarmantes. Pense no mundo ainda, senador Cristóvão, uma conferência de ontem, você tinha 153 países. Está se ganhando consciência. Na última feita na Holanda, tinham 80. Ontem tinham 153 países representados aqui em Brasília. Lamentavelmente, não foi a pauta do noticiário. Eu não sei o que pode ser mais grave no mundo de hoje, além da fome. Nós temos crianças escravizadas pelo trabalho infantil. Eu não sei o que pode ser mais urgente, né? Eu nunca encontrei, como prefeito, como governador, um bezerro solto na cidade sem dono. Ou um animal. Sempre tem um dono. Mas a gente encontra crianças que não têm eira nem beira e ninguém que assuma a responsabilidade com elas. Então é um assunto tão sério, tão complexo, que eu vou me organizar melhor na semana que vem, já estou inscrito, e eu pretendo fazer uma fala sobre esse tema. Nós temos mais de 160 milhões de crianças no mundo de 5 a 14 anos que ainda trabalham. E Vossa Excelência, senador Cristóvão, que é
que é uma pessoa que ganhou o respeito de todos nós, seus colegas, desde a época do PT, desde a época do seu governo, e também agora no PDT, com seu mandato, que lugar de criança na escola. E o presidente Lula falou que 2 coisas para a criança. Ele defendeu e fez uma homenagem ao Leonel Brizola e Darcy Ribeiro, o presidente Lula ontem. Falou que eram pessoas que lutavam pela escola integral, que trabalharam, que apontaram o caminho. O presidente Lula falou isso na fala, reafirmou isso. E falou que o lugar de criança é na escola e fora da escola, brincando e não trabalhando, para poder se completar como um ser, para poder viver essa fase tão bonita que a gente adora para os nossos sobrinhos, para os nossos filhos, mas que a gente esquece que filhos dos outros, muitos, milhões, nem fazem nem uma coisa nem outra, nem estão na escola, nem estão brincando, estão trabalhando, escravizadas na busca da sobrevivência da família. Então, na semana que vem, mas eu já de pronto parabenizo a presidenta Dilma, o presidente Lula, a ministra Tereza Campelo, o ministro do Trabalho, todos que nos ajudam, os órgãos, o Ministério Público, a Justiça Brasileira, os conselhos, as prefeituras, os governos, por essa redução de 67% do número de crianças que trabalham de 5 a 14 anos no nosso país. Enquanto o mundo reduziu 1/3, o Brasil reduziu 2/3, mas o número ainda é alarmante. Mas, senhoras e senhores senadores, caros colegas, eu queria dizer que hoje, no primeiro caderno, na contracapa, tem uma matéria sobre a minha conterrânea, companheira Marina Silva, que tem dominado o noticiário, e ela fala, como hoje também num artigo na Folha de São Paulo, é claro, eu li o artigo da Marina, ela escreve nas sextas-feiras, estou publicando inclusive no meu site, como faço sempre, junto com outros artigos, e meu site ganhou nessa semana e minha fanpage um espaço enorme, porque eu estou tentando traduzir um pouco daquilo que é fundamental no Acre e também no Brasil. Mas o jornal Valor Econômico foi generoso comigo, me botou até uma foto grande com uma matéria que se chama de ping-pong, caro líder. E aqui está se colocando algumas opiniões que dei ontem, e dei com toda a sinceridade, com toda a independência que o nosso partido nos permite fazer política, e sempre com um propósito de primeiro, ser transparente e autêntico. É assim que eu faço na minha vida. Dei, inclusive, uma entrevista no Acre essa semana, que, de alguma maneira, tentaram transformar em polêmica, uma entrevista que eu estou reconhecendo a realidade sincera, verdadeira, e elogiando, inclusive, o trabalho que nós estamos fazendo, e alguns menos avisados, até sem ler o que eu falei, sem ver a minha entrevista, tentaram fazer. E aí, de parte a parte, comentários absolutamente sem nenhum apego à verdade, no sentido de tirar algum proveito de fala que eu fiz com absoluta transparência. E a minha entrevista começa sobre como as jornalistas todos ficam cobrando, e os jornais hoje tratam, porque o presidente Lula conversou durante 4 horas ontem com a presidenta Dilma e mais alguns assessores. E aí todos ficam perguntando, por eu ser do Acre, com a Marina. Primeiro que a Marina saiu do PT, seguiu sua vida, é uma pessoa que eu sigo admirando, temos uma relação de mútuo respeito, temos uma história de vida construída junta, a história dela se confunde com a história nossa no Acre, nós temos muito orgulho disso tudo, mas ela resolveu seguir um caminho e, como ela mesma fala, passar adiante seus sonhos, seus ideais e tentar reunir pessoas em torno desses sonhos, que são todos eles tentando, de alguma maneira, construir um Brasil melhor para todos. E me pergunta sempre, a pergunta primeira que me foi feita é: como é que eu vejo essa aliança do PSB, senador Pimentel, e da Rede? Eu falei, primeiro, isso é a demonstração real, concreta, do fracasso das oposições no nosso país. Porque veja bem, senhor Pimentel, senhor líder Pimentel, as oposições estão há 13 anos fora do governo. 13 anos depois, na véspera da eleição de 2014,
As oposições não têm nenhum projeto, nenhum programa e nem candidato. Porque passaram 13 anos pondo defeito naquilo que o PT ia tentar fazer ou naquilo que o PT fazia. Como o presidente Lula, o PT cria o Bolsa Família, que é um programa que Vossa Excelência está na origem dele, pela sua militância e sua gestão. O presidente Lula transforma num programa fantástico, que chama a atenção do mundo inteiro, e o PSDB, ou, não digo o PSDB, pessoas do PSDB, ou pessoas aliadas ao PSDB, enfim, e membros do PSDB ficam lá querendo saber, sim, eu quero saber quando é que esse pessoal vai sair do Bolsa Família. O presidente Lula disse, deixa pelo menos o pessoal entrar no programa, começar a ter algum benefício, são bilhões de reais que vão direto para a mão do pobre. Ah, mas, e o Lula falou ontem, é engraçado, quando a gente põe dinheiro na mão do rico, é investimento. Mas quando põe dinheiro na mão do pobre, isso que é despesa. E o nosso governo fez o contrário, botou dinheiro na mão dos pobres e deu oportunidade àqueles que querem crescer suas fortunas. Quantos eram milionários e ficaram bilionários no Brasil com o governo do PT? Quantos eram pobres e ficaram ricos? Quantos eram ricos e ficaram milionários? Quantos eram excluídos e passaram a ser incluídos? Então a primeira pergunta é sobre o que é que eu acho dessa aliança. Ora, as oposições foram incompetentes e agora nós estamos tendo um noticiário gordo, grande, falando de Eduardo Campos e Marina. E quem são Eduardo Campos e Marina? São ex-ministros do nosso governo. Ajudaram a construir esse Brasil e legitimamente têm o direito de se colocar como alternativa. Mas essa construção dessa alternativa, que alguns chamam de terceira via, é a prova, é um tiro de misericórdia nas oposições. Aliás, a informação que temos é que a permanência do ex-governador Serra e ex-candidato a governador de São Paulo, a prefeito de São Paulo, a presidente da República, a tudo, é que ele só ficou para ser candidato de novo a presidente pelo PSDB. Nem o disco eles conseguem trocar, é o mesmo. Porque o Aécio estava querendo se colocar como candidato, mas o Serra disse, não, só vamos discutir em 2014. A segunda pergunta, e eu falei também, ainda falei nessa primeira pergunta, eu falei que tem uma vítima dessa ida da Marina para essa aliança com o PSB. É o PPS. A oposição mais raivosa que nós temos hoje aqui é do PPS. O PPS foi criado na biblioteca do Palácio da Alvorada. Criado para ser uma força auxiliar ao PSDB. E a Marina, eu falei aqui, o PPS estava no altar esperando a noiva não apareceu. E ficou lá, no altar, e não houve casamento. É uma oposição raivosa, cheia de rancor, que só vê defeito no país. Tudo o que a gente faz está errado. E não reconhece absolutamente nada. A outra é se o PT está preparado para enfrentar dois ex-aliados. E eu falo claramente. A Marina tem deixado bem claro que ela não quer fazer, e quando eu vi na imprensa alguma notícia e alguns posicionamentos da própria Marina, eu digo, olha, tomara que não esteja aí nenhum tipo de ressentimento, e ela logo disse, olha, não tem, porque se tiver, ela vai estar agindo contra tudo que ela fez na vida, porque a Marina sempre trabalhou pela positiva, pela proposição, e não contra, fazer uma ação só contra isso ou contra aquilo. Mas, enfim, a Marina tem agora o seu partido, e há muito tempo isso está muito bem resolvido na minha cabeça. Mas eu falo aqui que nós temos que ver que são duas pessoas que saíram de dentro do nosso governo e querem fazer um debate agora da qualidade. Tomara que seja isso. Da qualidade do crescimento do Brasil, da qualidade das ações de governo. Isso seria muito importante para o Brasil. E aí também me coloca qual o reflexo que isso traz para a campanha e também se haverá, é uma pergunta para mim, se haveria transferência de voto automática para Eduardo Campos. Olha, eu acho que os eleitores que estão buscando novos partidos, especialmente um partido diferente, que vem parecido com a história do PT, porque a Marina escreveu outro dia, eu repeti também, tenho falado sobre isso, no Brasil tem um costume que você cria um partido primeiro e depois ele vai atrás de uma representação social. Foi assim com esses últimos.
E tem sido assim com dezenas. No caso do PT, nós nascemos dos movimentos sociais, legítimo, com líderes, enraizado no Brasil, e só precisávamos ter a chancela de um partido para seguir na luta partidária com a nossa jornada de tentar mudar a sociedade brasileira e o Brasil. E conseguimos. A rede está tentando esse caminho. Não é um caminho novo, é um caminho que o PT já trilhou. Não é um caminho inovador, mas é um caminho correto. Acho que todos os partidos deveriam ser criados assim, como foi o próprio PDT no nascimento. Também foi assim. Tinha um movimento, tinha uma base social. E aí precisava apenas do partido. Tanto é, tinha briga pelo PTB e pelo PDT. Mas eu ouço, senador Cristóvão, a parte de Vossa Excelência com muita satisfação. E eu logo concluo, senador, porque tem 5 minutos e eu ainda vou pegar uma asadura para o ar. Então, como está terminando, eu vou ser muito rápido, até porque com essa parte eu abro mão da minha fala para que o senador Pimentel faça a tempo da reunião dele e eu da minha. Senador, realmente eu próprio não tinha percebido essa ideia. Ou seja, de que a oposição não traz nenhuma proposta, eu já disse muitas vezes aqui. Não tem proposta. Cadê o projeto da oposição para o Brasil? Não tem, já disse. Agora, eu não tinha percebido que hoje surgiu uma alternativa de dentro do próprio projeto, vamos dizer, democrático e popular. Talvez essa seja a maior vitória do governo Lula e Dilma, e do qual nós colaboramos. Prova do nosso sucesso. Talvez seja. Está tão bom que alguns estão querendo fazer do jeito deles. Agora, tem uma vitória maior do que essa. É, de fato, acontecer a alternância com a eleição de uma proposta que saiu de dentro, mas que não é a mesma. Que seja capaz de dar um oxigênio novo ao que está sendo claramente um esgotamento natural em toda a força que fica muito tempo no poder. Não existe nenhuma que não se esgote. Algumas levam 70 anos, como o PRI, como a União Soviética. Outras, 4 anos. Outras, 12 anos. Outras, 20, talvez. Então, de fato, é uma vitória. O fato de que a alternativa que hoje tenta formular um projeto, não formulou ainda com clareza. Eu tenho dito que Marina e Campos são a novidade, mas ainda não são o novo, porque não mostraram o que é o novo, saíram das mesmas fileiras, da mesma concepção de um projeto, chamemos, muita gente não gosta, eu gosto, de esquerda. Mas a alternância vai ser uma vitória maior ainda. Como eu acho que a maior vitória do Fernando Henrique Cardoso foi passar o poder para Lula sem nenhum problema, sem constrangimento, tranquilamente, apesar de seu candidato ter perdido. Então, eu quero dizer que o senhor tem razão, vem das mesmas fileiras, isso é uma vitória, mas a maior vitória vai ser a alternância com avanços ainda maior, como, por exemplo, para concluir, no trabalho infantil. Eu acho lamentável que o presidente Lula não tenha aceito, nos primeiros meses de governo, como eu lhe sugeri, criar um grupo específico para lutar contra o trabalho infantil. Eu lembro que eu chamei até de um xerife. Alguém que coordenasse o trabalho, primeiro ponto, hoje são 5 entidades, e segundo, com meta de abolir em tantos anos. Lamentavelmente não foi essa preferência para o trabalho infantil, como não foi também para a erradicação do analfabetismo, como a gente começou no primeiro ano do governo Lula. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, senador Cristóvão. E, de fato, aqui também eu sou perguntado, Marina vai transferir os votos para Campos? Eu respondo, o problema é que ela tem, dentre os simpatizantes dela e eleitores, porque ela teve quase 20 milhões de votos, uma parte desses eleitores são talvez os mais exigentes do Brasil, que não vão ser encaminhados com o que se chama na política, aqui com todo respeito, de efeito manada. Vai um para cá, vai tudo para ali. É um eleitor que tem que ser conquistado, que é sujeito do processo político. E certamente uma parcela grande desses eleitores vão estar conosco, caso ela não venha a ser candidata. Não tenho nenhuma dúvida. E aqui me foi feita também outra pergunta. Lula e Dilma intensificaram os encontros. Qual o papel de Lula no governo Dilma? Eu faço questão de ler a resposta, porque a jornalista foi muito precisa, e é uma questão que eu vejo, e aqui está na minha resposta, que tem pessoas que têm verdadeiro preconceito contra o Lula, querem
vestir o pijama no Lula a qualquer custo. Quando o Lula está com pleno vigor e nunca teve tão bem, está virando sábio, já com os outonos da vida. Eu respondo, Lula é o mais experiente político em atividade no país, é uma espécie, usei esse termo, aspas, de cão de guarda do nosso projeto de governo. Dilma criou uma condição que nunca ninguém tinha visto na política. A presidenta Dilma, no poder, sendo a número 1 no executivo brasileiro, ela se encontra permanentemente com o presidente Lula, com outras lideranças, como um relógio, todo mês. Ontem foi mais um... E agora, dependendo dos cenários, eles se encontram 2 vezes por mês para o nervosismo daqueles que querem o Lula longe da política e do debate sobre os destinos do país. E isso, para mim, é pedagógico. Lamentavelmente, não é reproduzido na política brasileira, nos estados. Deveria ser. Deveria ser. Ninguém pode pegar um líder como Lula, ouçam todos que me acompanham na TV Senado e Rádio Senado, meus colegas aqui. Ninguém pode pegar um líder como Lula, que é um Pelé da política, eu usei essa figura do Pelé, porque Pelé só tem um, e deixar no banco de reserva. É como se tiver uma disputa da Copa do Mundo, uma decisão importante, o Pelé com 28 anos, senão o Pelé vai ficar na reserva, não participa de nada. A presidenta Dilma está pegando o nosso Pelé da política e está fazendo um extraordinário uso do nosso Pelé, que é o Lula. Aí vem a outra pergunta, mas essa relação é criticada como uma interferência de Lula no governo de sua sucessora. Lula faz tudo isso sem interferir de maneira direta no governo. Essas críticas beiram o preconceito, respondo eu. Acham que Lula tem que vestir o pijama. Lula não nomeou e nem demitiu ministros. A relação com Dilma e com o governo Lula faz como um mestre, com sabedoria. Aqui tem mais uma pergunta, e eu queria pôr essa por último. O marqueteiro João Santana disse que Dilma vai se eleger no primeiro turno porque ocorrerá uma antropofagia de anões. O senhor concorda? Não podemos criar um ambiente que nos leve a tomar decisões precipitadas. Como não vai ter segundo turno? Não dá para discutir isso. Tem que trabalhar como se a eleição é de 2 turnos. O PT tem tratado isso com muita tranquilidade, o próprio presidente Rui Falcão, a própria presidenta Dilma, que não está fazendo uma discussão direta, aberta, sobre sucessão, mas sempre coloca, tive com ela em Nova York, tenho visto que tem os pés no chão, o presidente Lula nem se fala. Se alguém chegar com uma conversa dessa para ele, ele vira um arara. E eu achei precipitadas e lamentáveis as declarações do João Santana, respondo eu. Ele é um craque, mas acho que disse algo tão reprovável quanto o Montenegro. Conheço, me dou bem com o Montenegro do Ibope, quando ele, 1 ano e meio antes, na época por conta do mensalão, ele sentenciou que o Lula não faria a sucessão e que a Dilma, que o PT sairia do governo, que estava derrotado. Com base em quê? E acho que o craque João Santana não pode repetir o Montenegro do Ibope, que também é uma pessoa muito qualificada para debater esse tema, mas também erram quando tentam assumir um papel de adivinho. Então não pode uma figura, um craque como o João Santana não pode trabalhar com achismo. Não tem eleição fácil, muito menos a busca na busca de um quarto mandato. Então eu concluo aqui dizendo que a eleição começou agora. A eleição começou agora e nós precisamos, nós do PT que estamos no governo, nós precisamos ter um quadro, uma avaliação desse quadro político com muita humildade. Nós temos que ter os pés no chão. Nós temos hoje as 2 mais importantes lideranças do país, a presidenta Dilma e o presidente Lula. Um governo bem avaliado, um governo que de alguma maneira faz uma governança pedagógica para o mundo, mostrando prioridade
na busca da inclusão social, no crescimento econômico, no controle econômico. E tudo isso, o próprio senador Cristóvão tinha, numa parte, falado sobre a importância da alternância. Eu quero só dizer, a alternância é importante, mas nós precisamos de mais um tempo que a democracia nos permite, com o processo de eleição e de reeleição, para que a gente possa concluir essa obra, que não é uma obra acabada. E mesmo depois desse tempo, ainda não vai estar acabada, mas vai ter transformado o Brasil e a vida dos brasileiros para melhor. É esse o legado que o PT tem, é esse o legado que o PT tem todo o direito de reivindicar mais um governo para poder aperfeiçoar e avançar. Então, eu vou reproduzir essa entrevista do Valor Econômico que eu dei nas minhas páginas, no meu site, na minha fanpage, e espero que ela, sendo lida, possa ser comentada por aqueles que se interessarem. Eu vou ler e vou acompanhar os comentários com toda a atenção e respeito. Então, muito obrigado, senador Mozarildo, e desejo um bom fim de semana para Vossa Excelência, para todos os colegas do Senado. Queria cumprimentar os que nos visitam e também para todos que estão me acompanhando pela TV e Rádio Senado. Muito obrigado.